Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Estamos na Betel. Betel significa casa de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia, vamos fazer a nossa primeira leitura dessa noite no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na versão transformadora, que diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um alto e sublime trono, e a borda do seu manto enchia todo o templo. Acima dele havia serafins, e cada um com 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os próprios pés, e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém, meus irmãos? Que nessa noite, eu e você, que estamos na presença do Senhor, na sua casa, possamos ver Deus. Que os nossos olhos, os olhos do nosso coração, possam ser abertos para que a gente consiga contemplar a beleza e a majestade, a sublimidade do Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos nos preparar para esse momento de culto. Talvez você nem tenha orado direito na sua casa, e faça isso agora então. Apresente o seu culto ao Senhor, a sua vida. Fale com Deus, Ele está aqui neste lugar. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Portanto, toda reverência na presença daquele que enche todas as coisas com a sua glória. Ó Deus, nessa noite nós te damos graças em razão da tua sublimidade, do teu amor, do teu poder, da sua glória, da sua majestade. Te damos graças, Senhor, pela tua doce presença entre nós. Te suplicamos, Senhor, que tudo que fizermos aqui nesse lugar, em comunidade, possa, Senhor, ser para o louvor da sua glória, possa dignificar o teu nome, Senhor. O nosso desejo é lhe prestar um culto, Deus, em espírito e em verdade. Portanto, ó Divino Espírito Santo do Senhor, venha nos usar nessa noite, para que levantemos mãos santas diante de Ti, para que os nossos lábios possam, Senhor, ser realmente produzidos, ó Deus, produzam um louvor digno do Teu nome, Pai. Esteja conosco, enche as nossas vidas com a Tua própria presença, Senhor. É assim que nós oramos, e oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Irmão, eu com os avisos. Boa noite. Eu até achei que o pastor não ia me chamar hoje, não, já que eu não vim de manhã, né? Mas eu gosto de vir aqui, porque eu vejo vocês, eu vejo todos vocês, e isso alegra muito o meu coração. Vamos lá, então, nos lembrar das coisas que nós temos que fazer essa semana, né? Antes da gente entrar no aviso, eu gostaria de agradecer vocês que se envolveram no nosso Acampa Betel. Foi bênção demais. Quem foi, pôde sentir a presença de Deus lá no nosso meio, né? Então, muito obrigado, viu, pastor, por enfrentar essa empreitada com a gente, nos autorizar, estar ali ministrando sobre as nossas vidas. E a todo mundo que trabalhou, toda a equipe que trabalhou, e você que recebeu o nosso convite. Agora se prepare, porque nós já estamos pensando em 2024, tá certo? Então começa já a guardar, porque em breve a gente vai fazer o lançamento do acho que o 8º, né? 8º Acampa Betel. Depois que a igreja retomou essa coisa dos acampamentos aí, vai ser bênção, você não pode ficar de fora. Se prepare para isso, tá bem?
às quartas-feiras nós temos nosso grupo de oração. De vez em quando a gente está tendo um problemazinho com o link lá e a gente pede desculpa a vocês que não estão conseguindo entrar, mas eu peço que insistam. Quarta-feira mesmo eu fui insistindo até que entrei, né, Vilminha? Participei lá dos últimos momentos de oração e foi bênção. Então se esforce para estar lá com a gente, mande o seu pedido de oração, também de agradecimento, porque muitas coisas Deus tem feito por nós, muitas coisas. Deus tem ouvido as nossas orações. Então, se envolva nesse projeto nosso que é estar constantemente em oração, tá bem? Também nossas atitudes sociais, eu estou vendo que a nossa cestinha está ali perto do Juan, ó, à minha direita, ela está um pouquinho vazia, está meio cheia, né? E isso também alegra o nosso coração, porque quando ela está vazia, é porque ela já atendeu alguém. Então, você sempre que lembrar, quando estiver fazendo a sua compra, traz um alimento não perecível, um produto de higiene e limpeza, para que a gente possa estar abençoando as pessoas, tá bem? Olha, nós vamos ter uma assembleia extraordinária, o pastor já fez essa convocação, então agora é só um lembrete, tá? Nós vamos ter no dia 30/4, e por um motivo muito nobre, que é a gente tomar a decisão sobre a empresa que vai executar o serviço da nossa plataforma, que vai melhorar a nossa acessibilidade na igreja. Então, por favor, os membros da igreja estão convocados, tá bem? A gente precisa de um quórum lá para que a gente decida. A comissão tem trabalhado aí constantemente e vai trazer um projeto legal. Eu sei que vocês vão gostar, tá certo? Então, dia 30, pela manhã. É uma assembleia rápida, porque ela é pauta única. Então, eu creio que não vai atrapalhar as EBDs. Não é isso, pastor? Confirma? Isso, no segundo momento. Então, vai ter EBD normalmente às 9 horas e às 10 horas na nossa assembleia. Ok? E por falar em EBD, pessoal, vocês que têm tido alguma dificuldade de vir na EBD, se esforcem, porque é bênção demais, a gente cresce muito, não é? E os nossos professores estão se esmerando para trazer um bom conteúdo para todos nós. Então, vamos fazer o esforço de estar presente, ok? São esses, Jennifer? Então, são esses os nossos avisos. Nós vamos louvar. Hoje nós estamos com quem? É a Adriana e sua equipe. Boa noite. Vamos nos colocar de pé um pouquinho, por favor. Vamos começar esse nosso momento de adoração congregacional, né? Porque nós sabemos que a nossa adoração, ela é diariamente, todos os dias. O Senhor quer que nós estejamos sempre na presença dEle, com uma atitude de louvor, de gratidão e de adoração. Amém? És tu, única
purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou nesta noite. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nós vamos continuar cantando essa canção. E você que veio preparado para ofertar e dizimar, você sinta-se à vontade nesse momento. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus, os dias. Eis-me aqui, rendido estou. A tua igreja
agradecemos pela oportunidade que temos de louvar e engrandecer o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Deus é bom, Deus é muito bom. O Senhor está presente entre nós. Que você possa ter a coragem de entregar sua vida ao Senhor, como nós acabamos de cantar. Vale muito a pena seguir Jesus de Nazaré. Ele é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, segundo livro do Pentateuco, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 15. Se perto de você tem alguém sem Bíblia ou sem aplicativo da Bíblia, ofereça a sua Bíblia, então, o seu celular, para que todos possam participar da leitura. Vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Quero também agradecer aqui a presença dos nossos visitantes. Ao lado da Leila já não visita mais, nem vou te saudar. Mas nós temos aqui um amigo ali, um casal amigo da Érica, não é isso? Acho que conhece a Luciene também. Cristiane e o Diego, Cristiane e a pequenininha Cecília. Diego, Cristiane, pequenina Cecília. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, que Deus possa falar aos seus corações também. Êxodo capítulo 3, verso 1. Nós estamos numa série de mensagens, irmãos, no mês de abril e também no mês de junho. Nós vamos fazer um intervalo em maio, porque em maio nós teremos uma programação para lá de especial voltada às famílias da igreja. Então, os nossos domingos pela manhã serão cheios de programação. Nós teremos a presença do pastor Rubens Cordeiro, da irmã Daniela Bessa, falando para a nossa igreja pela manhã. E à noite as nossas pregações serão temáticas voltadas para a família. Mas em abril e depois em junho, nós iniciamos uma nova série de reflexões, cujo tema é: onde está Deus? Uma pergunta, né? Onde está Deus? E é com essa perspectiva que nós vamos fazer a leitura, então, de Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, escrita por Moisés. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, que se chamava Jetro. Ele era sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. O Sinai também é conhecido como Monte Horebe. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, ele pensou. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por que
por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho também ouvido o seu clamor, e por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus lhe respondeu: eu estarei com você, e este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou vocês, eles irão perguntar, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Ó Deus, nos aproximamos dela com santo temor no nosso coração e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos inspirar, abrir os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, para que possamos discernir a tua voz, Senhor. Nessa noite nós precisamos tanto te ouvir. Fala conosco por meio dessa palavra. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Irmãos, quem é que nunca fez essa pergunta para Deus? Quem é que no momento de dificuldade, de luta, de opressão, de turbulência, barquinho ali querendo afundar, nunca se voltou para Deus e perguntou: Senhor, onde o Senhor está? No meio disso tudo, no meio desse furacão todo, onde o Senhor está? É certo que essa pergunta, meus irmãos, estava também na cabeça de Moisés, servo do Senhor. Um pouco de contexto para os irmãos entenderem. Moisés, ele nasceu já dentro da escravidão ali do povo hebreu pelos egípcios. Moisés cresceu ouvindo as histórias sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre como Deus chamou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, e prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como as areias do mar, e chamou então Abraão para que ele formasse essa grande nação. Certamente também Moisés conhecia a história de Isaque, o sorriso de Deus que foi livrado ali na última hora no Monte Moriá, quando Deus prometeu mais uma vez a Abraão que ele não havia se esquecido da sua promessa e da sua descendência. E assim também com Jacó, como Deus foi fiel com Jacó. Todo mundo conhece a passagem quando Jacó briga ali com o anjo do Senhor em Peniel, e como a vida dele é transformada, é mudada pela presença de Deus. E Moisés cresceu ouvindo isso, mas agora, ele já nascido, e depois de 40 anos, ele olha para aquilo tudo, ele vê aquela história, ele vê as promessas de Deus, mas ele vê uma outra realidade muito opressora à sua volta. Porque já havia 400 anos, cerca de 400 anos, que o povo de Deus, depois que
José faz com que o seu pai Jacó vá ao Egito. O povo de Deus ali se tornou escravo de Faraó, e por 400 anos eles se viam ali debaixo de opressão muito forte. E aquilo deve ter tomado conta do coração de Moisés de tal forma que a palavra do Senhor diz que, embora ele tenha crescido ali no palácio de Faraó, fruto de um livramento tremendo de Deus, porque Joquebede, sua mãe, sabendo que a vida do seu filho corria risco, porque Faraó matava os filhos homens, não é? Ela coloca o Moisés, a palavra Moisés significa aquele que é tirado das águas, coloca Moisés num cestozinho e joga ele ali no rio Nilo, e a filha de Faraó, que vai tomar um banho por ali, pega o rapazinho, cria o rapazinho, leva ele para o palácio real. E Moisés, a despeito de ter visto tudo aquilo, ter vivido com certo conforto, ele sabia que ele era israelita. Ele sabia que Deus tinha uma aliança com o seu povo, mas ele não conseguia desvincular essa aliança da realidade, porque o povo estava em opressão, o povo estava em servidão, o povo estava em escravidão. E eu acho que a gota d'água, meus irmãos, foi justamente quando Moisés, com 40 anos, ouvindo as promessas de Deus, crendo, e talvez ali, toda a vez que eles se juntavam para fazer o culto, eles se lembravam da promessa que Deus traria libertação, e o clamor dos seus pais, e o clamor do povo, para que Deus trouxesse libertador. Ele, com 40 anos, ele andando por ali, pelo Egito, ele se depara com uma cena que para ele foi demais. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Os irmãos conhecem a história. Moisés ficou indignado com aquilo, e aí ele resolveu, por conta própria, fazer uma certa vingança com os egípcios, porque ele mata aquele homem. Irmãos, aqui um parêntese, né? Às vezes a gente quer fazer a justiça de Deus com as nossas próprias mãos, mas a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Moisés, então, dá com os burros na água, literalmente, porque ele é delatado, inclusive por um próprio hebreu, que o delatou, e ele então foge às pressas. E foge sem eira nem beira, sem nada, e vai então se alojar junto com Jetro, que era um sacerdote. E ali ele conhece a filha de Jetro, casa com a filha de Jetro, e vai ser pastor de ovelhas. E a palavra do Senhor diz que se passaram 40 anos depois que ele matou o egípcio e fugiu daquela terra, e por 40 anos, eu imagino que Moisés ali sempre no deserto, com aquela mesma vida, olhando para o passado, olhando para o povo, visitando a história de Israel, certamente a gente deveria estar assim com o coração, já sem esperança alguma, e com essa pergunta martelando na cabeça dele: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Irmãos, é muito interessante, porque às vezes a gente busca Deus em tantos lugares, e a gente tem tanta esperança de encontrar Deus, e muitas vezes a gente prepara aquele ambiente, e aquele clima, aquele culto gostoso, né? Eu vou num culto avivado, na igreja tal, porque lá eu vou encontrar Deus, não é assim? Então a gente prepara todo aquele plano de ação para que a gente tenha aquele encontro com Deus, mas muitas vezes Deus não se manifesta nesses lugares. E é interessante que Deus muitas vezes se manifesta nos lugares mais inesperados da nossa vida. Nos lugares muitas vezes prosaicos, mas nos lugares também que você jamais imaginaria que Deus estivesse ali. Moisés no deserto, talvez ali à noite, não é? O fenômeno da sarça pegar fogo é muito comum no deserto, sobretudo por conta do forte calor e da umidade baixa do ar, mas ele ficou atraído porque aquela sarça especificamente, além dela pegar fogo, como as demais pegavam também, ela não se consumia. Havia um fogo sobre aquela plantinha, que era a planta mais desprezada do deserto, e o fogo ardia, mas aquela plantinha não se consumia, e Moisés se sentiu atraído por aquele fenômeno natural. Mas, ao mesmo tempo, cheio de sobrenaturalidade, porque a sarça simplesmente se recusava a se decompor, não é? Ele se aproxima daquele momento, maravilhado com aquela coisa, e ali, na sua curiosidade, ele se encontra com Deus. Ou melhor, Deus se encontra com ele. Porque, meus irmãos, é muita pretensão nossa acharmos que nós nos encontramos com Deus. É muita pretensão nossa achar que nós é que vamos ao encontro de Deus.
Na verdade, é sempre o oposto, meus irmãos. O C.S. Lewis vai dizer, e também John Stott vai dizer, que o homem, por sua natureza, ele tende sempre a fugir de Deus. Ele sempre tenta andar no caminho diametralmente oposto à direção de Deus. A nossa natureza é sempre contrária àquilo que Deus deseja para nós. É Deus, meus irmãos, pela sua infinita graça e misericórdia, que vem ao nosso encontro sempre. E Deus visita a Moisés. E aqui, mais uma vez, assim como foi com Jó, olha que coisa interessante. É certo que Moisés tinha muitas perguntas a serem feitas para Deus. Aliás, Deus estava chegando 430 anos atrasado. O povo estava oprimido. Quanta gente tinha morrido? Moisés tinha muitas perguntas. Uma delas é: Senhor, onde o Senhor estava? Mas Deus se apresenta para Moisés e não responde absolutamente nada. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Ele é soberano, e nós vamos aprender isso com esse texto. Ele se revela quando Ele quer e a quem Ele quer. Deus se revela a Moisés, servo do Senhor, de forma pessoal, e usa aqui um nome muito próprio para Deus, que eu gostaria de chamar a atenção para esta noite, porque quando Moisés se pergunta para Deus: Deus, quem eu vou dizer ao povo que está me enviando? Qual é o seu nome? Porque os egípcios tinham o nome dos deuses. O deus Ra, o deus Anubis, né? O Deus tinha um nome. Falei assim: Deus, qual é o seu nome? Como eu vou nomear você diante do povo? Ou seja, como eu vou definir você? Mais ou menos isso, né? Me dá um esquema teológico que eu possa te definir. E Deus diz a Moisés: quando você for diante do povo, você vai falar que eu sou o que sou. Diga ao povo que eu sou e enviou você. E essa expressão, meus irmãos, eu sou o que sou, que lá no grego é o egu eimi, no hebraico ela é muito interessante, porque no hebraico ela é Ierê, Hashem, Ierê. Vou repetir, porque o meu hebraico é daquele, assim, de primeira linha. Tem alguém que sabe hebraico aqui? Tem alguém? Ai, graças a Deus eu vou passar vergonha. Mas eu vou ler de novo. Ierê, Hashem, Ierê. Essa Ierê, Hashem, Ierê, numa tradução livre, significa eu serei o que serei. Melhor do que eu sou o que sou, na tradução mais livre, mais correta, é eu serei o que serei. E segundo os rabinos, comentaristas aqui da Bíblia hebraica, isso significa que Deus estava se revelando a Moisés como aquele que prometeu a Moisés revelar o seu caráter a ele, enquanto ele caminhava com o povo. Deus é aquele que se revela a nós enquanto caminha conosco. Deus se encontra conosco, caminha conosco, e nesse encontro e nessa caminhada, Deus se revela o seu caráter, revela quem Ele é na nossa história. E aqui, irmãos, uma aplicação importante dessa nossa reflexão, que sempre, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não importa, sempre, grave isso no seu coração. A linguagem que Deus usa para se revelar aos homens são os relacionamentos. A linguagem que Deus usa para se revelar ao homem são os relacionamentos. Deus se revela a nós nos relacionamentos. Não é possível conhecer a Deus por meio de conceitos. A gente faz o concílio, né, pastor Levi? Aí tem lá, primeira pergunta cabiciosa do concílio: defina Deus. Não é? Aí, se você cai nessa armadilha, vai definir Deus, você se enforca. Porque, gente, Deus é indefinível. Deus é indefinível. Não é possível conhecer a Deus por meio de conceitos. Ele é, por natureza, indescritível. Você não consegue colocar Deus dentro de uma caixinha teológica. Ele é muito mais do que isso. Nenhuma linguagem humana é capaz de conter Deus. Ele está para além da nossa racionalidade. Ele é supra-racional. Deus, em sua infinita graça, a despeito da sua sublimidade, da dificuldade que nós temos de entendê-lo com a nossa mente, Ele resolveu se revelar a nós por meio de encontros pessoais. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó,
foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com os discípulos e é assim até hoje. Deus se revela a nós, na nossa história, no nosso cotidiano, e se revela a nós por meio de encontros pessoais. A nossa relação com Deus, ela é intransferível. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Muito bem, que tipo de revelação é essa? Como Deus se apresenta para nós? Como é possível, então, nos conectarmos com Ele? O que o texto que nós lemos revela desse caráter de Deus que é totalmente outro, que é totalmente sublime, mas ao mesmo tempo é tão próximo, ao mesmo tempo deseja tanto se relacionar conosco? O que nós podemos concluir e entender do caráter de Deus a partir do texto que nós lemos? Esse é o nosso desafio em 15 minutos. A primeira coisa que a gente pode concluir desse texto é que Deus se revela a Moisés por meio do seu caráter, que é a lealdade. Ou uma palavra mais bíblica, fidelidade. Deus é fidelidade. Não é isso que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32? Naquela música linda, quando diz assim, goteja a sua doutrina como a chuva. Você lembra? Não conhece? Goteja essa doutrina com a chuva. Destila sua palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus, Ele é a rocha. Não lembra dessa música? Aí ele vai dizer assim, porque os seus caminhos são perfeitos, e todos os seus juízos esqueci a parte, e depois ele diz, Deus é fidelidade. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça alguma. Irmãos, Deus é confiável. Deus é totalmente confiável. Ele disse a Moisés que ele se lembrou da sua aliança, e ele ouviu o clamor do seu povo. Deus não abandona o seu povo. Nós cantamos Deus da aliança, não é isso? Deus da aliança. Nós vamos cantar. Desculpa, estou dando spoiler aqui. Oh, meu Deus. Oh, era uma surpresa, mas agora, nós vamos cantar Deus da aliança, Deus da promessa, Deus que não é homem para mentir. Oh, irmãos, que conforto, que segurança. É por isso que Moisés escreveu, Deus é rocha. Você pode saber que Ele é sólido, Ele não falha. Como diz o Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, Ele é a sua sombra, à sua direita, Ele não se afasta de você. De dia não te molestará o sol, de noite também a lua. Deus é fiel, meus irmãos. Deus se lembra das suas promessas. Ele é o Senhor que se importa conosco. Portanto, Deus se apresenta a Moisés, falando do seu caráter, eu sou fidelidade. Você pode confiar em mim. Você pode confiar em mim. Não tenha medo, confie em mim. Oh, irmãos, e como isso é desafiador para nós, confiar no Senhor. Isso pode parecer algo tão óbvio, nós somos crentes, mas como nós somos tentados a não confiar na fidelidade do Senhor. A gente entra em desespero rapidamente, facilmente, quando o barquinho balança, quando alguma coisa acontece em descompasso com aquilo que a gente achava que era normalidade. E a gente fica aflito, angustiado, desesperado. Irmãos, desesperança não combina com o cristão, porque nós temos um Deus que é fiel. Como nós aprendemos em 1 Pedro, Ele não mente, Ele não pode mentir, Ele não pode falhar. Ele é sólido, Ele é rocha. Portanto, Deus se apresentou a Moisés dizendo, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou libertá-los. Você tem orado a Deus? Ou parou de orar? Mas se você ainda tem orado a Deus, saiba que Deus tem ouvido a sua oração. Ele não despreza nenhuma das orações dos seus filhos. Apocalipse, se você ler, você vai ver que as orações que nós fazemos, elas sobem como incenso suave diante do Senhor. As orações dos santos não são perdidas. Deus recebe todas, elas sobem na presença do Senhor. Então você pode orar sabendo que o Senhor ouve você.
Às vezes as pessoas não te ouvem, não têm paciência, mas Deus, por causa do seu amor e por causa da sua lealdade, Ele nos ouve. Segunda coisa que o texto nos ensina acerca do caráter de Deus é que Deus é soberano. Deus não trabalha, meus irmãos, com os relógios humanos. Ele não acompanha a nossa agenda. Ele não obedece às nossas concepções daquilo que é o melhor para nós. Deus é livre, meus irmãos. Guarde isso no seu coração. Deus é livre. Ele é vento que sopra. Ele sopra onde quer. Ele faz o que quer, com quem quer e quando Ele quer. Ele demorou 430 anos para responder a oração do povo de Israel. Respondeu, mas fez no tempo dele. Ele é livre. E isso é assombroso para nós. Porque mostra que quem está no controle é Ele. Nós não estamos no controle da nossa história. A nossa história está nas mãos do Senhor. Toda ela. Toda. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da sua história. Se você é filho dele, saiba disso. Deus está escrevendo um enredo para você. E Ele é o dono desse enredo. E Ele tem uma história para você. Uma bela história para você. Creia na soberania de Deus. E descanse nisso. Isso é assombroso, meus irmãos, porque nós estamos diante de um Deus que é imprevisível. E quando a gente lida com alguma coisa que é imponderável, a gente fica um pouco inseguro. E como não poderia deixar de ser, eu me lembrei, lendo essa ideia do Deus livre, eu me lembrei das Crônicas de Nárnia, quando aquela pequena menina, a Lúcia, ali no primeiro livro, O Leão, o Feiticeiro, o Guarda-Roupa, já no final da história, depois que eles já tomaram posse ali do trono, os 4 filhos de Adão, e aí então eles estão festejando, e a Lúcia então procura o leão, que é o Aslan, que é a figura do próprio Cristo. E ela não vê o leão, ela fica triste. E onde está o leão? Então ela chega, ela vê o leão indo lá longe, já sumindo no horizonte. E ela fala, não, eu quero o leão perto de mim, eu quero vê-lo, eu quero saber que ele está aqui, porque na presença dele eu vou me sentir mais segura. E aí o seu Túmus, que é um fauno, um animal mitológico, conversando com Lúcia, diz assim, não, Lúcia, deixa Aslan aí. Você não pode detê-lo, porque ele é um leão selvagem. Ele vai quando ele quer. Ele volta quando ele quer. Irmãos, na nossa história é assim. Deus se apresenta para nós quando Ele quer. E às vezes Ele some e você acha que Ele te abandonou. Não é? Porque Ele é livre, gente. Ele é livre, você não pode domesticá-lo. Mas aí a Lúcia falou, sim, Ele é livre. Mas ela, com aquele calorzinho gostoso no coração, ela disse, mas Ele é tão bom. Ao mesmo tempo que Ele é imprevisível, ao mesmo tempo que Ele é, como nós cantamos, furioso e poderoso. Tem uma música assim, né? Ele é furioso, ao mesmo tempo que Ele é poderoso, que Ele é um leão selvagem, ao mesmo tempo que Ele é tudo isso, Ele nos abraça. Ele nos abraça. Ele é bom. Ele é bom. Portanto, desafio para nós nessa noite é confiar na fidelidade de Deus, mas também confiar na sua soberania. Por fim, terceiro ponto que esse texto também nos apresenta é a própria presença de Deus. Deus se revela como Deus presente aqui para Moisés. Presente da forma mais singular possível, mais prosaica possível. Deus se torna presente ali naquela figura daquele fogo sobre aquela pequena sarça. Ele se revelou nas Escrituras, no Antigo Testamento, como Jeová Shammah. Não é isso? Jeová Shammah é o Deus que está presente. Deus é presença viva e sólida ao lado do seu povo. Foi assim quando Israel andou ali no deserto, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de fumaça de dia, né? Deus sempre presente na vida do seu povo. Essa presença, meus irmãos, já deveria ser o bastante para nós. Saber que Deus está presente, próximo a nós, como a nossa silhueta,
junto de nós, já deveria ser suficiente para nos acalmar, para nos trazer segurança. O Larry Crabb, que é um escritor, ele escreveu um livro muito interessante. O livro que ele escreveu diz o seguinte, eu vou abrir aspas para ele falando sobre a presença de Deus e como nós, na nossa maturidade cristã, nós aprendemos a desfrutar dessa presença e não das bênçãos de Deus. Muitas vezes a gente liga a presença de Deus com suas bênçãos, mas uma coisa não está necessariamente vinculada à outra. Nós só achamos que Deus é real na nossa história quando Ele nos abençoa, quando Ele responde às nossas orações, quando Ele nos dá coisas, quando, de alguma forma, Ele satisfaz o nosso coração. Mas o Larry Crabb vai dizer que Deus está para além disso. Deus nos chama para um relacionamento muito mais maduro e muito mais profundo do que apenas dar e receber bênçãos do Senhor. Ele diz assim, e ele vai fazer aqui uma analogia com uma criancinha. Ele vai dizer, ofereça a uma criança duas opções. Ter o pai presente no Natal, porém sem nenhum presente, ou não ter o pai presente no Natal e ela ganhar caixas e mais caixas de brinquedo. Então, a imagem é essa, uma criancinha com uma opção. Seu pai vai estar presente no seu Natal, você vai passar o Natal com ele, e vocês vão cear juntos, mas sem presente. A árvore de Natal vazia, ok? Essa é uma proposta. A outra proposta é, papai não vai estar presente, mas você vai ter muitas pilhas de brinquedos debaixo da árvore de Natal. Dê essas duas opções para uma criancinha, e aí o Larry Crabb vai dizer, uma criança ainda imatura, possivelmente escolherá as pilhas de presente. Aí onde o Crabb vai nos ensinar. Somente os filhos maduros irão valorizar mais a bênção da presença do que a bênção dos presentes. Vou ler novamente. Somente os filhos maduros de Deus irão valorizar mais a bênção da presença do que a bênção dos presentes. O que é mais importante para nós na nossa caminhada cristã? As bênçãos de Deus? Aquilo que Ele nos dá? Ou a própria presença de Deus? O que mais preenche o nosso coração, meus irmãos, é quando Deus responde a nossa oração e nos dá tudo o que nós queremos, ou quando Ele simplesmente se apresenta como aquela presença simples, dizendo, eu estou aqui. Eu me lembro assim, eu termino a pregação, eu me lembro quando o Pedrinho era pequenininho. E lá em casa, ele dorme num quarto, e em frente ao quarto é o escritório onde eu trabalho, e eu digito alguma coisa no computador, eu durmo tarde, não é? E aí o Pedro dormia no quarto e eu ficava ali no escritório, é assim até hoje, é a mesma casa. E aí uma noite dessas, ele dormindo lá, e eu trabalhando lá no computador e tal, e aí ele parece que teve um pesadelo à noite, um pesadelo. E acordou assim, agitado, começou a mexer, falei assim, está mexendo diferente, começou a mexer mais, aí eu aproximei, ele não tinha acordado ainda, sentei na cama e fiquei lá observando. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo, não é isso? Qualquer coisa eu estou aqui e tal. Ele era pequenininho, tinha uns 5 anos, 4 anos de idade. Aí eu fiquei lá e ele agoniado, mexendo. E aí, daí a pouco, ele acordou, ele ia gritar. Ele acordou já assim, o bicho devia estar pegando ele, alguma coisa. Eu não sei o que estava acontecendo. Boa coisa não é. Mas na hora que o bicho ia morder ele ia gritar, ele abriu o olho arregalado, mas eu estava com as mãos em cima dele. E eu não esqueço disso, que quando ele me viu com as mãos nele, ele abriu os olhos e discerniu que era eu. Ele olhou para mim, acalmou o coração, deu um sorriso para lá de gostoso, virou e dormiu de novo. Não, isso não acontece mais. Passou, ficou no passado. É assim com Deus, gente. É essa presença gostosa que a gente precisa desfrutar do Senhor nosso Deus.
Saber que Ele está ali. Não importa o seu pesadelo. Não importa a sua luta. Não importa os seus monstros. Não importa quão negra é a noite. Não importa a angústia do seu coração, a sua enfermidade, o seu luto, as suas perdas. Não importa. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Antes de você entrar em desespero, abra os seus olhos. E desfrute a bênção da presença. Ele está presente. Ele está presente. Nunca vos deixarei. Nunca vos deixarei. Jamais vos abandonarei. Ele é o Deus que promete e Ele cumpre. É com esse espírito que eu gostaria agora de convidar para que a gente pudesse cantar essa música que diz justamente isso, Deus da aliança, Deus da promessa. E depois que cantarmos, nós ainda vamos ter um momento de oração. Vamos nos colocar de pé mais um pouquinho, por favor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, sobre todos nós. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Para todo sempre
Amém, amém. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó, Deus de aliança, Deus de promessa. Nós estamos seguros nas tuas mãos. O Senhor é o bastante para nós. Os nossos pés estão firmados nessa rocha. Muito obrigado porque estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Que essa palavra, Senhor, que ouvimos nessa noite, seja a âncora para a nossa alma. Que nessa semana nós possamos experimentar da Tua fidelidade. Que possamos nos submeter à Tua soberania. E que possamos desfrutar da Tua presença. Esteja com Teu povo, Senhor. E assim que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Uma semana para lá de abençoada a todos, meus irmãos. Que Deus abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Aqui no nosso hall nós temos... O que eu fiz, Viviane? Eu não fiz café hoje, não? Eu fiz chá e fiz café também. Então nós temos um chazinho, um café aqui no nosso hall. Está convidado a tomar um café conosco. Deus abençoe.